Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre se tem ou não tem diferença entre um filho deficiente auditivo e um filho ouvinte. O que acontece? Muitas pessoas vinham me perguntar: você vê muita diferença entre eles e tal? É claro que você vê. Primeiro, são crianças, cada criança, que nem dizia a minha mãe, né, que nem diz a minha mãe até hoje, é igual o dedo da mão. Um é diferente do outro, não tem um igual ao outro. Então, independente deles serem ou não serem ouvintes, tem diferença de um filho para o outro, de personalidade, de vários aspectos, né? Agora, em relação a ser deficiente auditivo, eu acho que o que as pessoas perguntavam é na questão de você protege mais ou não, né? Como que funciona isso? E o que acontece? Eu, várias vezes, em vários momentos, eu conheci famílias onde havia uma criança especial, não necessariamente deficiente auditivo, e eu via que tinha essa proteção com aquela criança e eu observava, isso na minha opinião, que aquilo não era saudável nem para a criança especial e nem para o filho que não tinha nenhuma deficiência. Porque é óbvio que tanto um quanto o outro, em algum momento, vão perceber, né, que isso está acontecendo. Então, aqui em casa, a gente sempre teve muito essa questão de conversar com o Rafael, o Rafael, até por ter sido o terceiro filho, aquele ditado que tem de que o terceiro se cria, eu acredito nessa teoria, porque o Rafael sempre foi um pouco mais maduro com essas questões. Então, a gente até brinca que aqui em casa, o diferente é o Rafael, porque os dois têm deficiência auditiva e o Rafael não. Então, quando o Rafael era pequenininho, por várias vezes ele pedia o implante dele. Ele perguntava onde estava o papapá dele, porque a gente chama de papapá o implante coclear. E aí era até engraçado, uma vez eu lembro que ele chorou porque ele não tinha. A Duda e o Thiago tinham e ele não tinha. E aí eu lembro que eu fiz de massinha de modelar, ele escolheu o laranja e eu fiz. E ele andava pela casa como se fosse um aparelho, com uma massinha de modelar. E eu achei aquilo legal porque eu falei assim, pra você ver como pra ele não há preconceito em relação a isso. Então, desde pequenininho, ele sempre foi ensinado nesse sentido, de que ele precisava ter paciência com os irmãos, de que que às vezes os irmãos não iam entender isso quando era um pouco menor, então ele precisava repetir. E então, pra gente sempre foi nesse sentido, todos visto da mesma forma. Então, uma coisa que eu tinha comigo, o que acontece? Se você protege demais, se você trata diferente aquela criança que tem uma deficiência, vai acontecer duas coisas, né? De duas uma. Ou essa criança vai usar isso a favor dela e vai ser aquela criança chata, aquela criança cheia de mania, aquela criança insuportável, ou a criança vai sofrer por perceber que é diferente. Então, isso sempre foi muito forte para mim. Então, eu sempre tentei manter, eu sei que eles têm que ter uma atenção diferente em alguns momentos, que às vezes na escola eles vão precisar de uma ajuda maior do que o Rafael, mas ao mesmo tempo a gente nunca deixou com que o Rafael se sentisse eu tô ficando de lado, porque a Duda e o Thiago, teve uma época que eu percebi que ele estava sofrendo de uma certa forma nesse sentido, porque a Duda e o Thiago iam para a escola de manhã, e aí até aí tudo bem, e de tarde eles iam pro CEAL, e aí tinha o dia que eu tinha que arrumar as coisas da natação, tinha o dia que eu tinha que me programar para ir para fono, e o Rafa não tinha nenhuma atividade à tarde. E aí, o que acontecia? Ele chegava lá e dizia que queria fazer terapia. Ele perguntava, mamãe, quando é a minha terapia? Qual que é o dia e o horário? E aí eu percebi que ele estava sentindo meio que de lado nesse ponto. E aí o que a gente fez? A gente achou uma atividade para ele.
E aí explicamos para ele, olha, os meninos têm a terapia porque eles precisam disso, né? Porque eles usam implante coclear porque eles não escutavam e você não precisa disso. Então a gente vai achar uma outra coisa para você. E aí aquilo foi resolvido. Então aqui a gente tem muito disso, tá? Então eu queria deixar isso para vocês. Você, pai, mãe, que tem um filho deficiente auditivo e outro que é ouvinte, para ter muito cuidado com isso, porque às vezes pode gerar um sofrimento das duas partes, né? De tanto o filho especial quanto o filho que não tem uma limitação, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.